Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Dr. Rui Pedroto, Presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da Mota. Muito obrigado por nos receber neste espaço. Cumprimento a arquiteta Lia Ferreira, a minha colega e velha conhecida, que está aqui em representação da Secretária de Estado. E termino estes cumprimentos da mesa à minha amiga a engenheira Paula Teles. Eu neste espaço já disse há uns meses que a engenheira Paula Teles é uma ativista do espaço público, é uma ativista das acessibilidades, é uma ativista da integração, é uma ativista da justiça na utilização e na fruição deste bem comum que é o espaço público, e o seu próprio nome assim o indica. É de facto um bem público, é uma coisa pública que deve ter condições de usufruto equitativas perante todos os cidadãos, e a engenheira Paula Teles é uma paladina, como muito bem aqui foi dito, desta causa, que é uma causa muito justa. Eu vou aqui invocar, nesta pequena abertura que farei, duas qualidades, ou defeitos, se quisermos, duas características que tenho. Uma é ser arquiteto e a outra é estar vereador do espaço público da cidade do Porto. Eu tenho alguns pelouros, um deles chama-se Urbanismo e Espaço Público. E vou-me centrar nesta componente da coisa pública, do espaço público, do domínio que é de todos. E perdoar-me-ão se farei aqui primeiro uma breve contextualização acerca daquilo que é, ou que foi ao longo da história da humanidade, a cidade e o seu espaço público. Naturalmente, por milénios e milénios, o espaço urbano, o espaço citadino, era um espaço feito à escala humana. Era um espaço feito tendo em consideração a locomoção, e eu vou usar a palavra locomoção animal, seja ela humana ou seja ela com outro animal que nos ajudasse a locomover-nos. Não era propriamente um espaço totalmente inclusivo, nós sabemos disso. A sociedade também não era. A ciência era encarada de uma forma que hoje não é, mas a verdade é que a escala do seu desenho, a escala da sua estrutura, era a escala do homem. Era a escala da pessoa que andava no espaço. Isto alterou-se a partir do momento em que tivemos a Revolução Industrial e em que a máquina começou progressivamente a ocupar o lugar do paradigma máximo da modernidade, da evolução, da civilização. Lembremos-nos do futurismo italiano, não é? Daqueles quadros que glorificavam a máquina como sendo o futuro radioso da humanidade. E eu diria que este movimento, esta concepção, teve o seu pináculo com o movimento modernista, que até falou, imagine-se, do edifício de habitação como uma máquina de habitar. Portanto, de facto, o paradigma era este. A máquina ia ser o libertador do ser humano. O ponto é que não foi. Porque eu diria que no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, e muito em particular a partir das décadas de 60, nós o que vimos foi uma progressiva tirania da máquina, tirania do automóvel, que progressivamente foi conquistando o espaço exíguo, que é de todos, a que se chama espaço público, e pior, que começou a vincular os meus colegas de profissão, no seu desenho, à sua existência. Ou seja, a cidade, o nosso meio físico em que todos vivemos, começou a ter como referencial primeiro a máquina, o carro, o automóvel. As cidades passaram a ser desenhadas tendo em consideração a facilidade de circulação, e quando a circulação era má, acrescentava-se mais uma faixa, e acrescentando mais faixas vêm mais automóveis, e portanto mais uma faixa, e mais uma, e mais uma, e mais uma, até que nós chegamos àquelas paisagens urbanas que todos conhecemos, e que eu acho, devo dizer, de uma forma quase paradoxal, portadoras de alguma beleza, mas de uma beleza catastrófica, que são aquelas vias rápidas, nomeadamente as americanas. Eu lembro-me agora, vi uma fotografia há muito pouco tempo, da ida dos americanos para casa no Thanksgiving, não é? Agora em novembro, com um mar de automóveis, um rio de luz, brancas num sentido, vermelhas no outro. E, portanto, de facto, o ser humano, paradoxalmente, começou a ser o ser humano, leia-se, fora da máquina, o peão, o pedestre. Passou a ser uma espécie de intruso
neste espaço que é a cidade e que foi feita para ele, foi feita por ele e para ele. Portanto, nós a partir de determinada altura tivemos a máquina não como fator de progresso, mas como fator de congestão e até mesmo como fator negativo para a saúde das pessoas. Isto levou a uma mudança de paradigma essa que continua a acontecer. Estas mudanças de mentalidade não são imediatas, têm que fazer o seu caminho. E começou, diria eu, com esta reflexão acerca do que é que o espaço público deve ser. Para quem é que o espaço público deve ser desenhado? Qual é a bitola dos meus colegas de profissão? E o que fomos vendo a velocidades diferentes, tendo em consideração as diversas geografias, foi um progressivo resgate desta coisa comum, deste espaço público, em favor do peão, em favor do elo mais fraco dos sistemas de mobilidade, que é aquele que circula a velocidades mais baixas. E, portanto, é de facto o homem que deve ser a medida do desenho desse espaço público. Mas isto não chega. Porque nós sabemos, e eu comecei por dizer isso, que o espaço público original da cidade clássica, da cidade antiga, da cidade antiga, é esse o termo, apesar de ser desenhada com a escala humana, não era um espaço inclusivo. A forma como se olhava para a diferença era uma de exclusão. Portanto, o passo seguinte e o passo lógico no resgate do espaço público em favor do ser humano passou a ser já não só a primazia do peão, mas a da inclusão nesta primazia de todos os cidadãos que têm direito a usufruir da coisa pública, do espaço público. E, portanto, eu diria que a verdadeira modernidade da nossa contemporaneidade é este movimento de aumento das condições de inclusão, de tal forma que todos os cidadãos, sejam ou não portadores de deficiência, seja essa deficiência motora ou de outra ordem, tenham direito a usufruir da cidade, tenham direito a usufruir do meio físico que vamos construindo. A cidade do Porto é um bom exemplo desta história que eu acabei de contar. Tem exemplos disto tudo. Tem exemplos da cidade clássica, da cidade antiga, da cidade medieval, que de facto tem uma escala urbana, não é muito fácil de circular nela, é verdade, mas tem um desenho vinculado à escala do ser humano. Teve um período e teve um plano importante, que foi o Plano Ozell, em que o paradigma de facto era o da modernidade, era o da via rápida, era o da velocidade, era o desenho centrado no automóvel. E o drama é que esse plano, que é de 1962, ainda hoje está a ser concretizado em algumas ações urbanísticas, já agora, mas a verdade é que deixou uma escola, uma forma de pensar. E esta é a principal barreira que se tem que eliminar. É evidente que as barreiras arquitetónicas são o grande problema, mas eu diria que a principal barreira é da mentalidade, é psicológica, é a barreira psicológica. E ainda hoje nós nos debatemos no interior da casa onde eu transitoriamente estou, porque esta circunstância de vereador, felizmente, é transitória, eu depois hei de voltar ao normal. Dizia eu que mesmo dentro da casa perdura ainda que de forma mais ou menos residual, o paradigma do automóvel. E quem trabalha comigo sabe que eu muitas vezes tenho que recentrar o desenho de tal forma que não se pense na facilidade da circulação automóvel, mas sim na facilidade da circulação pedonal. De onde é que está a passadeira, de qual é a altura do lancil, de que forma é que eu tenho que me desviar ou não do meu percurso para atravessar uma rua. Tudo isto deve ser o grau primeiro do desenho de espaço público. Pensar no elo mais fraco. Apesar de tudo, eu disse que o Porto tem exemplos destes movimentos todos, e eu sei, não é que quero acreditar, eu sei que já estamos a fazer no município do Porto o caminho da promoção da inclusão, da promoção da pedonalização. E vou invocar aqui duas ou três, permitam-me este momento algo, enfim, não queria dizer laudatório, porque não será, mas de promoção daquilo que a Câmara do Porto já vem vindo a fazer nesta esteira deste pensamento que eu aqui estou a tentar sintetizar.
A Câmara do Porto tem vindo, nos últimos anos, e eu estou à vontade porque isto começou muito antes de eu estar na Câmara do Porto, a paulatinamente, e infelizmente é mais paulatinamente do que aquilo que seria desejável, até para mim, a reduzir os obstáculos arquitetónicos que se encontram no espaço público. Falo da questão do rebaixamento de passadeiras, que por acaso eu acho que não deviam ser rebaixamentos, deviam ser sobre-elevações, porque o peão, mais uma vez, é que manda, não deve ser o peão a mudar de nível, deve ser o automóvel a mudar de nível, mas isso é conversa para outro fórum. Falo da pedonalização de um conjunto de arruamentos que é um desígnio, eu diria mesmo, pessoal, é qualquer coisa que eu gostaria de sair da Câmara do Porto com mais ruas pedonais do que aquelas que entrei. Estamos a trabalhar nesse pressuposto. Uma atenção muito particular no desenho do espaço público, não apenas ao peão que circula e não apenas ao peão que tem a tradicional pessoa com mobilidade reduzida, mas tendo em consideração que a estrutura demográfica do país e da cidade se tem vindo a alterar de uma forma absolutamente drástica e que nós hoje somos uma cidade e sociedade envelhecida e que o cidadão de idade tem uma dificuldade de circulação que não é a do cidadão mais novo. Eu devo dizer que, ainda para mais, pessoalmente estou muito sensibilizado para essa matéria, tendo em consideração que tenho uma mãe com 91 anos, que infelizmente a sua mobilidade está muito reduzida, mas que até há muito pouco tempo circulava na cidade, circulava na rua. E quantas vezes ela caiu por causa de obstáculos arquitetónicos? Portanto, isto é um problema também que temos de ter em consideração. Nós, quando falamos de acessibilidade, não estamos a falar necessariamente de deficiência, estamos a falar de uma redução da capacidade de mobilidade no espaço público. E ela pode advir de várias formas, pode ser permanente ou temporária. Todos nós podemos ser, em alguma fase da nossa vida, pessoas com mobilidade reduzida. Basta termos o azar de partirmos uma perna, por exemplo. Mas invoco outro projeto que eu acho muito interessante e que, repito, não é meu, é anterior à minha vinda para a Câmara Municipal e que vai ser apresentado aqui hoje à tarde pelo arquiteto João Pestana, que é o meu chefe de divisão da reabilitação do espaço público, que é alguém muito com uma atenção muito forte a estas matérias da acessibilidade do espaço público, que é um sistema de percursos eficientes, um sistema de itinerários eficientes, que aliás começou esse trabalho quando o João Pestana trabalhava com a arquiteta Lia Ferreira, quando a arquiteta Lia Ferreira era provedora na Câmara Municipal. Invoco um outro projeto que está em curso, que está a ser construído enquanto falamos, que é o Rua Direita, que é uma intervenção específica na malha fina da cidade, de reabilitação de 88 arruamentos da cidade, 15 km de arruamentos, etc., em que o paradigma é o da partilha do espaço público, portanto, o da eliminação das variações altimétricas no perfil transversal dos arruamentos, leia-se guias rasas e, portanto, passeios e faixa de rodagem ao mesmo nível. Mas invoco a marcação do espaço público também, que está em curso, para que os invisuais ou as pessoas com dificuldades visuais saibam que existe uma paragem de autocarro ali ao lado, por exemplo. Esta preocupação também fez parte do concurso de construção de espaço público para publicidade, que é responsável pela instalação das novas paragens de autocarro. Era um pré-requisito esta marcação, esta atenção à deficiência. Mas invoco também ações que acontecem na cidade do Porto e que não são da responsabilidade direta do município, como, por exemplo, a frota de autocarros, que é mais acessível do que aquela que existia quando eu tinha 15 anos ou 20 anos, com piso rebaixado, com paragens de autocarro sobreelevadas, de tal forma que se possa ter acesso universal, o mais possível, mas sim, o objetivo é que seja universal, aos meios de transporte coletivo, que também fazem parte do espaço público, também são coisa pública, também têm que ser usufruídos por todos os cidadãos, ou no nosso sistema de metro, que é um exemplo, do meu ponto de vista. Isto, às vezes, começar tarde os projetos tem vantagens, aprendemos com os erros dos outros,
e o facto do nosso metro ser muito recente, não ter ainda 20 anos, é mais recente do que esta legislação, por exemplo. A primeira linha, salvo erro, terminou em 2007. É um sistema de transporte coletivo totalmente acessível e é qualquer coisa que eu acho que foi muito bem feito e que pode mudar mentalidades. Está tudo feito? Não. Está longe de estar tudo feito. A cidade do Porto tem 700 km de arruamentos. Intervir nestes arruamentos demora muito tempo e custa muito dinheiro. E demora mesmo muito tempo, para frustração de quem passa por estes cargos onde eu estou. Gostaria que tudo andasse 4 vezes a velocidade a que anda, mas a verdade é que as coisas demoram o seu tempo. Mas este percurso, este movimento tem que ser irreversível. A adaptação do espaço público ao elo mais fraco tem que ser irreversível, tem que ser a bitola, eu sei, mas eu acho que isto é importante, a bitola que segura a caneta dos projetistas, porque eu acho que é aí que começa a resolução. Perdoem-me, eu sou arquiteto, porventura terei uma visão enviesada da circunstância, mas sinceramente acho que é na caneta dos projetistas, ou no estirador dos projetistas, já não se usam os estiradores, mas no AutoCAD dos projetistas, que começa a resolução deste problema. Mas porventura, aquilo que ainda falta fazer é mesmo aquilo que eu há bocado invoquei, que é derrubar as barreiras, já não as arquitetónicas, mas as mentais, as psicológicas, e mudar de facto o paradigma de quem desenha a cidade, de tal forma que esta questão, de tal forma que daqui a 25 anos já ninguém se lembre que há 50 anos atrás teve que existir uma legislação específica para a acessibilidade enfim, eu falo de espaço público, a acessibilidade é global, esta lei também é aplicável aos edifícios particulares, mas eu sento-me no espaço público e termino assim. Eu espero que daqui a 25 anos, bem, enfim, eu não sei se cá estarei, se estiver, certamente não estarei em cima do palco a abrir um congresso semelhante, porque eu espero que esse congresso não exista. Espero que isto seja de tal forma uma matéria banal que não seja preciso festejar qualquer aniversário da legislação que imponha esta universalidade de acesso ao espaço público. Isto dito, espero que o encontro seja muito útil, tenho a certeza que vai ser muito útil e tenho a certeza que aqui vão ver exemplos muito interessantes e inspiradores, pelo menos é o meu desejo. Muito obrigado.